Para começarmos a entender melhor como funciona a língua que falamos, vamos conhecer William LaBeouf. William LaBeouf é um linguista norte-americano nascido no estado de Nova Jersey em 4 de dezembro de 1927. LaBeouf foi figura-chave nos anos de 1960, quando começou uma série de investigações sobre a variação linguística, uma investigação que revolucionou a compreensão de como os falantes utilizavam a sua língua. LaBeouf contestou frontalmente as afirmações que os negros eram inferiores aos brancos, porque tinham a cultura linguística privada, monossilábica. LaBeouf inovou, usou como campo de pesquisa uma comunidade negra, onde haviam formas diferentes de falar e expressar as palavras usadas na comunicação. A pesquisa foi realizada por um integrante dessa comunidade, pois ficou mais fácil o entendimento da fala entre eles, sem que houvesse modificação nas pronúncias devido à presença de uma pessoa estranha. Com esta pesquisa, LaBeouf conseguiu mostrar que existe uma visão completamente diferente entre os falantes e os ouvintes, e mostrou também que as capacidades intelectuais e linguísticas dos negros eram iguais à dos brancos. Quando começou o seu trabalho na linguística, LaBeouf tinha em mente uma mudança para o campo mais científico, baseado na maneira como as pessoas usavam a linguagem na vida cotidiana, mas viu que a fala utilizada no cotidiano tinha uma variação linguística, algo com que a teoria padrão não estava preparada para lidar. A variação linguística e a mudança sincrônica surgiram então dessa linguagem usada pela sociedade, dando origem às suas variações. A sociolinguística, disciplina científica que tem como principal objetivo ligar as diferentes facetas da língua às diferentes facetas da sociedade, foi profundamente influenciada por LaBeouf. Vamos conhecer algumas das ideias trazidas pela sociolinguística. A língua é construída ao longo do tempo, através das mais diferentes contribuições, sendo uma atividade social, um trabalho coletivo realizado pelo conjunto de seus falantes através da fala ou da escrita. A língua é um produto social, artificial. As pessoas e as sociedades são sempre diversificadas, estão em constante transformação. A língua permite diferentes realizações dos recursos que ela possui e que estão à disposição de seus falantes, como, por exemplo, as diferentes pronúncias de letras e palavras. Uma mesma palavra também faz referência a coisas diferentes. Vamos pegar como exemplo a palavra banco. Ela pode fazer menção a banco de dados, banco de sentar, banco de dinheiro, entre outros. Uma frase pode ter a organização interna de seus elementos de forma variada, e mesmo assim expressar o mesmo sentido. Por exemplo, as frases ontem ela andou de carro e ela andou de carro ontem
possuem os seus elementos organizados de forma diferente, mas expressam a mesma ideia. Portanto, a língua varia. Mas não pense você que a variação linguística é uma bagunça, pois ela é altamente estruturada, organizada e ocorre a partir de diferentes fatores. A língua é muito bem estruturada. É um sistema que nunca está completo, que está sempre se renovando, se reestruturando, oferecendo aos seus falantes tudo o que é necessário para que ocorra a interação social e cultural. A língua possui variedades, ou seja, muitos modos de ser falada. Esses diferentes modos de falar estão diretamente ligados aos diversos fatores sociais, como, por exemplo, o lugar de origem, idade, sexo, entre outros. Você nunca achou estranhas algumas palavras que seus avós usam? Pois bem, pessoas de faixas etárias diferentes fazem uso da língua de modos diferentes. Por exemplo, hoje usamos a palavra ficar quando estamos envolvidos amorosamente com alguém. Já os nossos pais usavam a palavra paquerar, que é estranha para a grande maioria de nós. Lugares de origem também influenciam o uso da língua. Vamos analisar este quadrinho do Chico Bento. Chico Bento, por ser do interior, pronuncia várias palavras de forma diferente do que as pessoas que vivem nas grandes metrópoles. Espantalho frente a espantalho, de frente a de, você frente a você, arguma frente a alguma. A maneira que Chico Bento pronuncia as palavras não impede que ocorra a comunicação. Meu nome é Aline Jäger, sou professora do curso de Letras da Unicinos e sou mestre em Linguística Aplicada. Qual é a importância de Labov para os atuais estudos linguísticos? Eu acho que Labov foi muito importante porque ele nos mostrou que era necessário, eu acho que imprescindível, estudar a cultura, ou estudar um povo com uma visão de dentro, como ele dizia, né? Não por fora, fazendo julgamentos do que é certo, do que é errado, sem poder dizer realmente, entender realmente como é que esse povo, essa língua funcionava. Então, acho que o Labov nos mostrou nos seus primeiros trabalhos, quando ele fundou a sociolinguística, foi mostrar que era preciso analisar a língua dentro da cultura, a língua dentro da sociedade. E eu acho que isso teve uma mudança muito grande na forma como a gente vê hoje em dia alguns estudos linguísticos. Labov afirma que os meios sociais interferem na variação da língua. Como ele interpretaria a interferência da internet no uso da linguagem? Bom, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu brinquei contigo antes que a gente podia perguntar para ele, já que ele está vivo ainda. Mas eu acho que o que Labov nos mostra é que a gente tem que ter algumas análises, a gente tem que fazer análises sem julgamentos, né? Sem julgamentos de certo e errado. Então, como é a influência da tecnologia, da internet, dos meios de comunicação hoje na linguagem, eu acredito que o julgamento dele, a ideia dele, é que seria uma interferência como interferência de uma outra língua, ou de um sujeito bilíngue, um sujeito que tem contato com pessoas que falam outras línguas. Eu acho que a gente só poderia saber a influência ou o que estaria acarretando nessa língua de uma pessoa específica, numa específica sociedade, num local específico. Então, eu acho que a gente não pode fazer generalizações dizendo que a internet está influenciando a língua ou a forma como
todos os jovens ou todos os adultos do mundo inteiro se comunicam. Então, acho que o que o Labov nos diria era para ter um olhar mais criterioso e local sobre como a internet ou os meios de comunicação estão influenciando a língua. Saussure afirma que a língua é homogênea, já Labov afirma que a língua é heterogênea. Quais as perspectivas que Labov abriu para o campo da linguística a partir desta afirmação? Acho que o Labov nos mostrou que era importante analisar as diferentes línguas sem julgamentos, né? Sem dizer o que é certo, errado, feio, bonito. E isso ainda é muito comum nas falas das pessoas, ainda não se compreendeu isso, de fazer essas suposições, essas análises sem esse julgamento, né? A gente discute muito isso nas disciplinas, aqui no curso de letras, mas eu acho que a grande contribuição do Labov foi essa, de mostrar de que sim, a gente pode fazer comparações, a gente pode analisar, mas trazer dignidade para os diferentes grupos sociais. O trabalho que ele fez sobre a língua falada dos negros americanos mostra um pouco disso, né? De trazer de volta o respeito pelos dialetos, os respeitos pelas comunidades, sem esse julgamento tão forte, partindo sempre da nossa perspectiva, partindo sempre daquilo que eu acredito que é o certo, daquilo que eu acredito que é a maneira como as pessoas têm que falar, qual que é o dialeto padrão. Então, acho que o que o Labov fez foi realmente contribuir para que a gente se tornasse mais crítico, não no sentido de criticar, mas de refletir sobre as diferenças que existem. Em que áreas estão sendo aplicadas as teorias de Labov nos estudos linguísticos atuais? Para mim é um pouco mais complicado fazer uma afirmação, né, tão forte sobre isso, porque eu não faço pesquisas, né, não sigo a teoria de Labov como pesquisadora. Eu estudei, acredito e está na minha pessoa, como professora e pessoa realmente, mas não estou desenvolvendo nenhuma pesquisa, então não posso afirmar de forma concreta quais são todas as áreas, mas eu acredito que estudos da área dos estudos culturais, eles devem trabalhar com Labov, questões de fonologia também fazem estudos partindo da perspectiva sociolinguística, os estudos de Labov, e as variações linguísticas também. Na nossa disciplina aqui de inglês 5, língua e variação, a gente discute Labov em alguns dos textos. Então, acho que são essas algumas que eu consigo pensar e poder dizer, mas eu acredito que tem outras áreas. Os seres humanos não são todos iguais. Cada pessoa varia o seu modo de falar, de forma mais consciente ou inconsciente, dependendo do contexto ou da situação em que se encontra. Não existe, portanto, um falante de estilo único ou uma pessoa que fale de maneira certa. Toda pessoa varia a maneira de falar, cuida mais ou menos as palavras que usa em determinadas situações. Imagine se existisse um jeito certo, um padrão único, um estilo único para nos vestirmos. Seria legal vivermos num mundo onde todos andassem com a mesma roupa ou se vestissem dentro de um padrão único. Devemos ter muito cuidado para não sermos preconceituosos com as variedades linguísticas, pois é exatamente na diferença que está a riqueza de cada língua, como estão também nas diferenças entre as culturas, as riquezas de cada povo.